Boa tarde a todos. Levando em consideração aí o horário, a gente vai iniciar aqui o nosso webinar, tá bom? Então, primeiramente, eu queria já desejar boas-vindas a todos. Peraí, aí foi. Boas-vindas a todos e a todas, né? Prazer estar com vocês aqui. Sou Lucas Pereira, trabalho aqui na LWT Sistemas, no setor de aplicações. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o GrabCAD Pro, né? Então, o GrabCAD ele é um software que ele é utilizado para fatiamento e preparação dos arquivos nos equipamentos da Stratasys e recentemente, né, de um tempinho aí, já foi lançada a versão Pro e recentemente recebeu algumas novas atualizações que a gente achou importante apresentar para vocês. Então, eu queria agradecer também a dedicação de tempo de todos que estão aqui presentes, que a gente sabe que hoje na rotina é difícil a gente conseguir reservar uma horinha para conseguir se aperfeiçoar, entender mais sobre alguma ferramenta. Por isso, agradeço a todos aqui que estão presentes, tá bom? Bom, sei que muita gente já conhece, mas para quem não conhece, a LWT Sistemas, a gente é uma empresa que trabalha em dois principais segmentos, né? O primeiro deles é o segmento de manufatura aditiva, onde a gente representa a Stratasys, e o outro segmento que a gente atua fortemente também é o segmento da Systems, né? De softwares. Então, a gente trabalha aí com softwares do CATIA, SolidWorks, 3D Experience. Todas essas soluções são soluções onde a gente está à disposição tanto para conseguir prestar suporte, fazer tratativas de novos negócios e também aplicar treinamentos, tá? Isso serve tanto para o portfólio da Systems como também para o portfólio da Stratasys. Então, caso vocês tenham qualquer tipo de necessidade, dúvida relacionada a esses produtos, a gente vai estar à disposição para atuar, beleza? É, Falando agora propriamente sobre o GrabCAD, né? Eu não sei se todos que estão aqui presentes nesse webinar já tiveram algum contato com o GrabCAD. Como eu tinha comentado, ele é um software exclusivo da Stratasys, utilizado para a operação dos equipamentos da Stratasys. E a versão Pro, ela nasceu justamente pelo potencial que o software tinha, só que não estava sendo muito bem utilizado, né? Então, a gente tinha ali a versão do GrabCAD Print, a tradicional, onde era possível fazer as configurações de fatiamento, então regulagem da altura de camada, escolha do material, escolha do suporte, mas não tinha nenhuma funcionalidade, né? Não tinham ferramentas de engenharia avançadas para preparar muitas vezes um CAD, para fazer um corte numa peça. E a versão Pro ela trouxe justamente isso, né? A ideia dela é fazer com que a gente consiga unificar todo o workflow necessário para fazer a impressão dos arquivos em um único software, certo? Então, essa já é a primeira vantagem, né, que eu acredito que ela consegue entregar, que é justamente essa unificação de workflow, onde eu não preciso mais ficar trabalhando com vários softwares e numa mesma solução eu já consigo ter todas as ferramentas que são necessárias. E com isso a gente também consegue ter um melhor aproveitamento de recurso, né? E aí quando a gente fala de recurso, eu estou me referindo a saving monetário, né? Até porque alguns dos softwares que são utilizados de forma auxiliar, grande parte deles tem a versão paga, né? Então, muitas vezes eu tenho que ter um software CAD, um software de fatiamento e algum software de edição de STL, por exemplo. E aí, se a gente junta tudo isso, né, a gente sabe que existe ali um montante que está sendo investido para esse tipo de solução. Além disso, também traz uma grande redução de tempo, né? Eu vou mostrar aqui as funcionalidades para vocês. Vocês vão ver que várias funções elas excluem a necessidade de eu utilizar alguma outra ferramenta para preparar um arquivo, né? Então isso é muito vantajoso porque eu não preciso ficar mesclando entre soluções. Em um mesmo software eu já consigo ter todas as funcionalidades necessárias para ter o resultado. Outra característica que é importante de ser citada do GrabCAD é que ele não é um software exclusivo para um tipo de equipamento ou para um tipo de tecnologia, né? A Stratasys ele utiliza o GrabCAD de forma bem ampla para todas as suas tecnologias. Então, desde a tecnologia de FDM, PolyJet, P3 e SLA e a tecnologia SAF também, ambas têm ali a utilização do GrabCAD Print e ambas têm funcionalidades da versão Pro, né? Que é algo que a gente vai mostrar aqui em cada uma das tecnologias quais são as funcionalidades, quais são o benefício, né, que o GrabCAD Pro ele consegue trazer no workflow de trabalho. Algumas das ferramentas elas são universais para as tecnologias, né? Então
Tem ferramentas que eu consigo utilizar no FDM, mas também consigo utilizar no ambiente de PolyJet, também consigo utilizar no ambiente de P3. E tem algumas que são exclusivas para alguns tipos de tecnologias, até pela forma, né, que a tecnologia trabalha e o resultado que ela entrega. Então, quando a gente estiver trabalhando com essas funções que são peculiares de cada uma das tecnologias, eu vou notificar aqui para vocês, tá? Mas o que eu gosto de sempre de dizer do GrabCAD é que o fato dele ser o mesmo software para utilização nas diferentes tecnologias, isso traz uma garantia muito alta para que a Stratasys sempre esteja ali trabalhando e aperfeiçoando o software para que a gente consiga sempre ter os melhores recursos, né? Porque não é algo que é utilizado de forma exclusiva, é algo que é utilizado para todas as soluções da Stratasys. Beleza? E aí, agora entrando de fato nas funcionalidades e nas ferramentas que o software oferece, a primeira delas que eu tenho para apresentar aqui para vocês é análise de parede, né? Análise de espessura. Essa funcionalidade ela serve justamente para a gente conseguir identificar ali no nosso modelo quais são as regiões que estão com dimensional que talvez preocupe a aplicação, né? Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que dependendo de qual tipo de tecnologia a gente está utilizando, existem espessuras de parede recomendadas, existem gaps que são recomendados para serem deixados, e essa ferramenta ela ajuda justamente nisso, né? No levantamento e no mapeamento da superfície da peça, para justamente a gente conseguir identificar aonde eu tenho um dimensional que eu tenho que me preocupar mais ou não, né? Como foi demonstrado no vídeo, eu consigo colocar um target ali, né, de um dimensional e a partir desse target, tudo que ficar em vermelho é que está abaixo do dimensional que foi solicitado, né? Então, se eu coloco lá 2 milímetros, 3 milímetros, o que ficar em vermelho significa que está abaixo dos 3 milímetros. O que fica em verde significa que está ou na medida ou acima da medida que eu solicitei. Beleza? E além dessa análise de parede, existe também a análise dos gaps, né? Que serve justamente para a gente conseguir saber quais são os encaixes e qual é o dimensional dos encaixes que a gente tem disponível no modelo. Essa funcionalidade ela consegue diminuir também bastante o tempo de medição, né, de alguma peça, porque muitas vezes a gente vai fazer alguma verificação dimensional ou até na preparação da peça, existe uma preocupação sobre o dimensional do modelo e das suas espessuras ali. E aí a gente vai lá e fica medindo, né, parte por parte ali para conseguir identificar quais são as regiões mais críticas. Essa ferramenta ela já exclui e consegue trazer uma velocidade muito maior para esse tipo de análise e automaticamente também consegue diminuir a chance de alguma espessura fina demais passar despercebido pela análise antes do fatiamento de impressão. Beleza? Além da funcionalidade de análise de espessuras, a gente também teve a inclusão de algumas operações que são os Model Operations. Esses Model Operations são várias funcionalidades que foram lançadas, né? Ao total eu trouxe aqui quatro para apresentar para vocês. A primeira delas se refere à montagem, né? Então, como vocês estão visualizando aí no vídeo, é, inicialmente essa peça ela estava sendo selecionada como uma única peça, né? Não estava sendo selecionado como uma montagem, como um conjunto. E agora no GrabCAD a gente tem a função de assembly, que transforma os arquivos em uma montagem, né? Então eu consigo dispor ali arquivos pela bandeja e a partir da função assembly, né, seleciono tudo eles e clico na função assembly presente no Model Operations, eu já consigo transformar todos aqueles arquivos em um único arquivo, né? Isso é vantajoso, principalmente se eu quero que todas as peças elas tenham a mesma configuração. Ou se eu quero que essas peças elas também tenham uma distância padrão entre elas, ou se vão ser peças que vão ser encaixadas, enfim. É uma função que serve justamente para isso, para unificar os arquivos que estão de forma solitária e deixar eles de forma conjunto, né? Transformar os arquivos em um conjunto. Da mesma forma que a gente tem uma função para transformar isso numa montagem, tem também a função de dissolve, que seria para a gente pegar uma montagem e desmontar ela, né? Então eu consigo fazer uma vista explodida ali na montagem para conseguir fazer a separação dos arquivos. Essa também é uma função interessante, principalmente quando a gente está trabalhando com montagens com muitos componentes, né? Que aí eu faço a vista explodida, removo todos aqueles componentes que a gente não tem interesse e depois refaço a montagem para manter ali a peça da forma que é necessária de ser impressa. Então, duas novas funções aí bem interessantes do GrabCAD.
Opa, eu acho que tem um problema aqui, mas já voltou. Outras funções também que foram implementadas é o modo de exportação e a criação de faces. Então, como que funciona? A criação de faces, ela é utilizada principalmente para aqueles arquivos que estão em STL, né? Exclusivamente para os arquivos que estão em STL. Por quê? Um arquivo em STL, ele é um arquivo que ele é lido através de um sistema de malha, né? Então, ele não tem identificação de faces presente nele. É um arquivo que a malha cobre todo o modelo e no GrabCAD existem funções que são aplicadas em específicas superfícies, né, em específicas faces. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, com arquivo em step, eu consigo clicar numa face do modelo e selecionar para que a partir daquela face eu tenha um preenchimento 100% sólido pelos próximos 5 milímetros. Outra função muito interessante que existe também é selecionar aquela face e dar um check para que aquela face não tenha uma linha de costura, principalmente se for uma região crítica, né, da peça. Então, são funções que se eu estivesse trabalhando com STL, eu não consigo fazer a identificação de faces. E a criação de faces, a função do software para a criação de faces serve justamente para isso, né, para que eu consiga transformar um STL em um arquivo matemático com a leitura de faces, né? E aí a gente já consegue ter a vantagem de utilizar algumas funcionalidades que não são disponíveis para os arquivos em STL com a utilização da criação de grupos de face. Da mesma forma que tem como transformar um modelo em step, é, aliás, em um STL em um step, também saiu a funcionalidade para que a gente consiga exportar os arquivos em STL ou 3MF, né? Então, essa também é uma função interessante principalmente para utilizar em softwares que necessitam desse tipo de leitura, né? Alguns softwares não trabalham com outras versões a não ser STL. Então, com o GrabCAD você pode fazer exportar, né, um arquivo e transformar ele em um STL. E o que eu gosto de ressaltar, está sendo demonstrado aqui no vídeo abaixo, que eu gosto de ressaltar é que nessa transformação o arquivo ele não fica facetado, né? O software ele consegue fazer uma leitura muito boa da matemática do modelo e quando ele é exportado para um STL, a gente não encontra facetas no arquivo. O que a gente sabe que é meio tradicional quando a gente está trabalhando com STL, principalmente se eu não regulo o nível de tecelagem que eu quero no meu arquivo. E aí o GrabCAD ele já consegue fazer essa transformação em STL com um arquivo com ótimo nível de tecelagem. E a outra vantagem também é que os arquivos eles ficam muito menores, né? Então, caso eu esteja trabalhando ali com um arquivo muito pesado e eu queira reduzir o tamanho dele, eu consigo transformar ele em um STL justamente para conseguir ter maior facilidade de utilização através do software. Outra função muito interessante também é o multiplicador de peça, né? Então é o Arrange 3D. Ele serve justamente para eu conseguir aumentar a quantidade de peças dentro do meu processo, né? Só que ele traz um plus adicional aí, principalmente se a gente está pensando na tecnologia de FDM, que é a possibilidade de eu empilhar as peças, né? Então, quem é um usuário aí dos equipamentos da Stratasys há um tempo, sabe que a gente faz o aproveitamento ali, basicamente da bandeja no eixo X e no eixo Y, né? Eu não consigo empilhar as peças sobre as outras. Agora, com essa funcionalidade do GrabCAD Pro, eu já consigo ter acesso a esse recurso. E mais importante do que apenas empilhar, eu também consigo configurar a distância por igual, que vai estar presente tanto nos modelos nos três sentidos, no eixo X, no eixo Y e no eixo Z também, tá? Um ponto que cabe ressaltar é que essa funcionalidade ela foi criada justamente para conseguir ter um maior aproveitamento do tempo de máquina, né? Por quê? Em alguns casos a gente deixa ali a máquina trabalhando, por exemplo, coloca a máquina para trabalhar no final do dia, ela vai ficar trabalhando a noite toda. Só que a peça ela é muito grande e eu não consigo empilhar as peças para imprimir mais de uma peça. Ou se a gente estiver programando um período maior ainda, no caso de quem deixa a máquina trabalhando durante o final de semana e não vai ter contato com a máquina, por exemplo, durante o final de semana, essa é uma função que consegue trazer um nível de produção muito maior. Por quê? Porque eu consigo programar ali a minha máquina para ficar trabalhando 3, 4 dias sem ter a necessidade de ter interação com o equipamento, né? Principalmente em casos onde eu não tenho a possibilidade de ter interação com o equipamento. Um ponto que cabe ressaltar também é que, da mesma forma que ela aumenta a produtividade, ela aumenta também o consumo de material. Por quê? Como eu estou empilhando as peças, o que vai conectar essas peças vai ser uma estrutura de suporte.
Então, não vai ser da mesma forma que eu imprimir ela colada na bandeja, né? Na colada na bandeja, ela vai criar suporte só onde é realmente necessário e vai criar ali a base para a construção da peça. Quando eu estou utilizando essa função, eu vou criar uma peça. Como a peça vai ficar empilhada, o suporte ele vai sobrepor a peça existente e apoiar a nova peça. E assim por diante. Então, isso acaba gerando um consumo adicional de material de suporte. Só que em alguns casos a gente sabe que o consumo de material não é o mais importante, né? Em alguns casos, realmente a produtividade é a principal prioridade. E aí, essa é uma função que consegue agregar bastante, né? Conseguindo trazer ali um nível muito maior de peças disponíveis em um período que muitas vezes a gente não consegue ter um aproveitamento 100%, né? Pelo fato de não ter contato com o equipamento em caso de final de semana ou de deixar a máquina trabalhando durante a noite, enfim. Uma função aí muito interessante também presente no GrabCAD Pro. Essa função ela está presente em todas as tecnologias, tá bom? Então, tanto no FDM. E eu vou mostrar ela de novo na P3, né? Que é o nosso equipamento de resina focado na produção de peças industriais. Porque esse é um equipamento que ele não tem um volume de impressão tão grande no X e no Y. E aí essa função ela já se torna muito mais importante do que na tecnologia como a tecnologia de FDM. Perfeito? Dando andamento aqui, tem uma função também que foi muito pedida, né, e que tem um nível de utilidade muito alto, que é o Sleep Model, que é basicamente a gente cortar os modelos, né? Então essa função ela tá já disponível no GrabCAD Pro. Interessante é que ela pode ser utilizada como referência nos três planos, né? Então ela possibilita eu fazer cortes no plano X, Y e Z do equipamento. Nesses cortes eu consigo não só cortar a peça, mas também montar já sistemas de encaixe. E aí, esses sistemas de encaixe eu consigo tanto regular o tamanho que vai ser esse sistema de encaixe, como também a profundidade e o gap existente entre eles, né? Então, isso é muito importante porque anteriormente, né, da forma convencional, a gente sempre precisava pegar o arquivo, colocar em um software CAD ou em um software de preparação de arquivos STL para conseguir fazer esse corte. E aí, além do corte, era necessário também montar os sistemas de união. Aqui, o GrabCAD ele já conseguiu incluir todas essas funções. Eu consigo tanto cortar a peça como gerar o sistema de união. E um ponto importante de ser considerado também é que ele já considera também o gap que vai existir entre o encaixe das peças. Porque eu não posso só simplesmente montar um encaixe, montar uma cavidade lá de 10 milímetros e o encaixe que vai entrar nessa cavidade também é de 10 milímetros. Não. O correto, dependendo da tecnologia que a gente estiver utilizando, é de 2 a 3 décimos de gap para que eu consiga ter um sistema de encaixe ali funcional e que eu não vou precisar lixar a peça para encaixar, né? Ele vai encaixar de fato e aí eu já consigo fazer o processo de união ou fixação através de um parafuso, enfim. Uma ferramenta muito interessante que o GrabCAD disponibilizou na versão Pro e que consegue trazer ali um ganho muito alto também de tempo, né? Porque eu não preciso mais agora ficar importando arquivos para outros softwares para gerar sistemas de encaixe ou fazer cortes nas peças. Eu consigo, com dois cliques praticamente, já montar o encaixe e adicionar ali os sistemas de união que vão estar disponíveis no modelo, certo? Então, é uma função aí que tende a trazer diversos ganhos, principalmente de produtividade, dentro do processo de utilização dos equipamentos. Uma outra função também, já visando a fabricação de peças finais, deixa eu tirar o som aqui, já visando a fabricação de peças finais, é a análise dimensional através de scanners, né? Então, o software agora ele tem um plugin que consegue conectar as peças a um scanner para que eu consiga fazer a análise do mapeamento daquela peça. Então, vamos supor aqui que eu tenha feito uma impressão e eu faço escaneamento dela. Esse mapeamento, realizado através do scanner, é importado para o GrabCAD e o GrabCAD ele faz a análise desse mapeamento em relação ao modelo 3D, justamente para conseguir identificar aonde foi as regiões que a gente teve um maior desvio dimensional. E mais importante do que apresentar essas regiões é saber qual foi o desvio dimensional, né? Tudo isso é apresentado no software através da ferramenta, né? Como vocês estão vendo ali na demonstração do vídeo. E uma vantagem em relação a isso é que eu consigo não só fazer análise e entender aonde eu estou tendo problemas com a utilização do dimensional, né? Onde o meu dimensional
está apresentando problemas, mas eu também consigo reparar isso pensando numa próxima impressão, né? O software, ele faz a leitura, modifica a estrutura para justamente conseguir entregar para o processo de impressão um modelo com um nível muito maior de assertividade em relação ao dimensional, certo? Então isso também é muito importante de ser citado, porque para quem fabrica peças finais de forma direta, assim, isso consegue trazer um ganho de tempo muito alto, né? Ao invés de fazer verificações com paquímetro ou através do próprio scanner, só que fazer uma análise em outro software, o software do GrabCAD já juntou todas essas funcionalidades e deixa o processo de uma forma muito mais intuitiva e rápida para ser executada, certo? Então, uma funcionalidade também muito interessante presente agora na versão do GrabCAD Pro. Outra função também que foi muito solicitada é adição de escrita, né? Então, até poucos meses atrás a gente não tinha essa função e o processo convencional era pegar o modelo, colocar em algum outro software ou fazer no próprio software CAD alguma escrita personalizada para minha peça. Agora, com o GrabCAD Pro, a gente já consegue unificar esse processo no próprio software de fatiamento, né? Até o momento existem duas fontes disponíveis. Essas fontes elas têm um padrão um pouco mais industrial, né? Até porque a ideia é fazer a identificação de peças, inserção de part numbers, enfim, algo mais voltado realmente para a indústria. Acredito que futuramente o pessoal consiga até incluir a possibilidade de adição de imagem, né? Para eu conseguir fazer ali a aplicação de algum logo ou alguma outra funcionalidade. Acredito que em breve vai estar disponível. Mas o que a gente tem no momento é, de fato, as escritas disponíveis, onde eu consigo regular o tamanho da fonte que eu quero, o espaçamento entre as letras dessa fonte e também se essa peça ela vai ser, se eu vou ter um ressalto dessa escrita ou se eu vou ter uma gravação dessa escrita diretamente no modelo, né, removendo o material, um fresamento desse modelo. Nesse vídeo demonstrado, a gente fez três exemplos, né? Onde cada um deles tem uma característica diferente. E neles eu mostrei também qual que é a facilidade para conseguir fazer a edição, né? No segundo modelo ali eu fiz uma edição justamente para mostrar que é muito simples. Eu consigo, com dois cliques, arrastar, posicionar de uma forma melhor, mudar o espaçamento entre as letras, aumentar o tamanho da fonte, mudar a escrita, enfim. Algo bem versátil mesmo, bem simples de ser utilizado de uma forma bem intuitiva. E o ganho que essa ferramenta traz, ao meu ver, é principalmente para quem trabalha com peças seriadas, né? Então, em alguns casos, a gente vai fazer ali a fabricação de um número grande de peças, então 20, 15 peças numa mesma produção, e eu preciso identificar cada uma dessas peças, né? Seja fazendo a inserção de um part number, seja fazendo a identificação de alguma característica especial presente naquela peça, né? Então, vamos supor, vou fazer aqui o teste de duas peças. Duas peças iguais, onde uma vai ter o diâmetro ali de 5,5 e a outra vai ter o diâmetro de 6. Eu posso muito bem escrever já na peça essa característica e a partir disso eu já consigo identificar facilmente qual é qual, né? Eu não preciso pegar o paquímetro, medir, enfim, algo que consegue trazer um valor agregado muito maior também pensando na fabricação de peças finais, né? Onde eu já consigo fazer a escrita, a identificação do modelo de uma forma muito simples, fácil, sem a necessidade de utilização de algum software adicional. Outra funcionalidade também muito interessante, agora saindo um pouco das funções específicas com modelos e entrando agora nas funções de estimativa, foram lançadas três novas opções de estimativas, justamente para conseguir também diminuir o tempo de análise e também ser mais rico em informações com a utilização do GrabCAD, né? Então a primeira delas é o Build Report. O Build Report ele basicamente faz o detalhamento de forma individual dos modelos, né? Então, voltando para o exemplo onde eu estou imprimindo várias peças em um mesmo build, né? Quando a gente coloca lá 5, 6 peças e pede para o software estimar, ele me entrega a estimativa de qual vai ser o consumo de material de modelo, o consumo de material de suporte, qual vai ser o tempo para fazer a fabricação dessas peças. Quando eu estou utilizando o Build Report, eu consigo visualizar o consumo de modelo, o consumo de suporte em cada uma dessas peças, né? Então, eu fiz uma estimativa justamente com o exemplo do slide anterior, com três modelos diferentes, né? Basicamente, eles tiveram a mesma quantidade de consumo de material de modelo e a mesma de suporte. Variou ali algumas gramas justamente por conta da escrita, né? Algumas escritas eu fiz
com fresamento, outras escritas eu fiz com ressalto, enfim. Mas o que é legal é que a gente consegue ver de forma detalhada qual o consumo de cada uma dessas peças. Nesse caso, como são peças iguais, não tem muitos ganhos envolvidos nisso, né? Porque os valores não mudam muito, a não ser que eu trabalhe com elas em posicionamentos diferentes. E aí já cabe uma sacada muito interessante que é, se eu posiciono elas de forma diferente, como eu vou saber qual é o posicionamento mais viável? O Build Report ele vai conseguir te entregar essa informação, certo? Pensando no consumo de material. Mas se eu estiver trabalhando com várias peças diferentes, aí eu não vou ter nem panorama de qual está gastando mais, qual está gastando menos. E aí o Build Report ele vai conseguir entregar justamente esse tipo de informação, né? Qual que está sendo o consumo do material de modelo e qual está sendo o consumo do material de suporte, né? E até as informações da Purg Part, né? Da torre de purga ali, a gente tem disponível, né? Eu lembro que o pessoal sempre perguntava, pô, mas gasta muito material essa torre de purga? Olha lá, gente, gasta pouquíssimo, 4 gramas só. E agora a gente já consegue notificar também qual que é o consumo de torre de purga também disponível no Build Report. Outras duas funções também bem interessantes são calculadoras que foram implementadas também no ProEstimate. E aí, dentre elas, a gente tem a calculadora do custo de impressão, né, onde eu consigo colocar ali o custo do meu material de modelo, o custo do meu material de suporte. E aí, a partir de uma estimativa, o software já entrega qual que é o custo de fabricação daquela peça. Também consigo definir o tempo, não o tempo, né, mas o custo da hora máquina do meu equipamento. Consigo colocar também gastos fixos, gastos é, superficiais, gastos que não são sempre utilizados em todos os builds. Então é uma ferramenta muito interessante, né? Para conseguir justamente, na estimativa, não ter acesso apenas ao consumo de material de modelo e o consumo de material de suporte, mas também já saber qual que é o valor final de fabricação daquelas peças. E o legal é que isso integrado ao Build Report, o Build Report também já aponta qual que é o custo de fabricação dessas peças, né? Então, são ferramentas que, querendo ou não, elas se conversam entre si para buscar trazer mais informações. E da mesma forma que eu tenho calculadora para custo, saiu também a calculadora de emissão de CO2 no software, né? Isso é muito importante para algumas empresas que levam esse tipo de informação de uma forma bem prioritária, né? E esse tipo de o cálculo ele é gerado sempre através do consumo de energia do equipamento, né? Então, a partir do consumo de energia que o equipamento tiver, ele vai calcular em quanto tempo o equipamento ficou trabalhando e a partir disso ele faz ali o cálculo de emissão de CO2 para conseguir entender no meu build qual vai ser o nível de emissão de CO2 que vai estar presente dentro do processo de fabricação, né? Então, mais uma função aí do Estimate muito interessante, beleza? E aí, saindo agora um pouquinho do mundo do FDM, a gente entra no mundo do PolyJet, né? Que agora estão com duas funcionalidades muito interessantes também. A primeira delas é um inserto inteligente, né? Que é uma função onde busca justamente conseguir fazer a inserção de alguns insertos durante o processo de fabricação. Essa função ela não era presente antes no GrabCAD, tanto na tecnologia de PolyJet como nas outras na tecnologia de PolyJet em específico, a gente não tinha a possibilidade de conseguir escolher uma região do modelo para que não tivesse a criação de suporte, pausar o processo, inserir uma peça e retomar o processo. Agora isso é possível, né? Então, do lado direito, a gente consegue observar esse vídeo, que, ao meu ver, é de uma peça que ficou fantástica, onde foi inserido ali alguns LEDs no processo de fabricação e também um ímã para conseguir fazer a leitura através de indução nos smartphones, né? Então a peça ela ficou com uma característica final muito interessante e com a funcionalidade praticamente única. E para fazer isso, eu preciso ter muito bem mapeado o que vai ser inserido na minha peça e o modelo que vai passar por esse processo de inserção, ele precisa ser configurado diretamente no GrabCAD Pro, né? Então eu faço a leitura dessa região, deixo a cavidade ali disponível para fazer a inserção. E aí, no workflow tradicional, por que que não era possível? Porque essa região onde eu deixo para ser incluído algum inserto metálico ali ou algum inserto que seja necessário, era uma região que tinha a criação do material de suporte. Quando eu estou trabalhando com inserto inteligente, eu consigo selecionar essa região e remover a criação do suporte, certo? E aí eu programo a pausa exatamente onde eu quero que o inserto encerre ali, paralelo à peça.
faço a inserção da peça adicional, né, do inserto no caso, e consigo retomar a impressão para finalizar o processo de fabricação das peças, né? Então, é uma função também que conseguiria agregar bastante no processo de fabricação da PolyJet, principalmente pensado em peças que precisam de uma funcionalidade adicional, né, com a inserção de LED, enfim, várias outras funcionalidades aí que podem ser alcançadas com a utilização dessa ferramenta. E também uma outra função muito interessante foi a impressão sobre objeto, certo? Essa impressão sobre objeto, ela foi pensada justamente devido ao nível de detalhamento que a tecnologia de PolyJet consegue entregar, né? Então, como é uma tecnologia que tem um poder de reprodução muito alto, pensando no input padrão para conseguir a reprodução de até 500 mil cores, isso consegue trazer um poder artístico muito alto, né? Então eu consigo pegar um objeto já existente, uma peça em vidro, uma peça em madeira, um tecido, e programar ali uma impressão sobre esse objeto. Só que para isso já existem alguns cuidados que são importantes, né? Então, o primeiro deles é fazer a fabricação primária de um dispositivo, né, para conseguir acomodar. Então, se vocês estão observando aqui no vídeo, ó, no vídeo é uma peça em madeira que ela vai ser colocada dentro do equipamento e no equipamento eu já tenho aqui um dispositivo, certo? Que foi impresso também. E aí esse dispositivo já impresso, ele está fixo aqui na bandeja, programa a pausa aonde eu quero, faço a inserção do meu produto, né? Nesse caso é uma peça em madeira, mas poderia ser uma peça em vidro, um frasco de perfume, enfim, poderia ser qualquer outro objeto. O requisito é que o objeto ele seja mínimo plano, né? Para que o cabeçote ele consiga correr de uma forma tranquila sobre o objeto sem causar nenhum tipo de impacto. E aí seguindo o processo, a máquina ela já faz a leitura de onde está sendo a impressão, né, de forma programada e faz a adição da resina ali que vai sendo curada durante o processo, onde eu consigo fazer a sobreimpressão acima de um objeto, né? Isso é muito útil, principalmente pensando na fabricação de peças finais ou pensando até num blend de tecnologias, né? Então, por que não imprimir uma peça, por exemplo, em uma resina de alta performance na P3 e essa mesma peça eu insiro ela num equipamento de polijet para eu conseguir fazer a finalização ali do modelo, né? Para aplicar alguma textura, alguma coloração, ou em outro caso, em alguma peça já existente, uma peça de madeira, uma peça de vidro, um tecido, por exemplo, são agora objetos que podem ser personalizados com a utilização da impressora. E aí, o mais importante disso tudo é também a assertividade que a máquina entrega, tanto na reprodução de cores, padrões Pantone, então é algo que tem um poder artístico muito alto e que pode agregar bastante aí na fabricação de produtos finais, principalmente pensando em produtos que são fabricados através de manufatura aditiva também, né? Então consigo incrementar ainda mais os meus produtos com a aplicação de cor e a reprodução de logo, enfim, o que for necessário de acordo com o processo de aplicação. E aqui alguns demonstrativos, né? Então a gente tem algumas caixas de som aqui que tiveram a adição de resina para conseguir trazer a coloração e trazer ali um design diferente. Tem aqui uma outra peça também bem parecida com a primeira que foi demonstrada no vídeo, e uma caixa aqui demonstrativa também, né? Onde ela passou também por esse processo de sobreimpressão e conseguiu trazer assim um nível de acabamento, um nível de coloração muito bom, algo que pode ser replicado facilmente nos produtos finais e que vai conseguir, sim, trazer mais valor agregado ao seu produto. Saindo do ambiente de polijet, mas mantendo ainda no ambiente de resina, a gente tem outras duas funcionalidades incluídas no ambiente da P3, né, no equipamento da Origin 2, que é o Raft e o Brim, certo? O Raft e o Brim são funcionalidades, né, que o pessoal já conhece quando está trabalhando com a tecnologia de FDM, né, principalmente, assim, a maioria hoje dos equipamentos tem essa função, com a possibilidade da criação do Raft ou com a possibilidade da criação do Brim. E aqui no ambiente da P3, a função dele é basicamente trazer uma melhor sustentação para o modelo, certo? Então, quando a gente observa a funcionalidade do Raft, ele vai ser uma estrutura que vai ser criada na base da peça, né? No caso, na bandeja ali, para que entre a bandeja e a peça, eu tenho uma estrutura de suporte que vai ter uma boa fixação na bandeja,
certo? Por quê? Porque se eu estiver trabalhando com uma peça que é muito pesada, que tem um nível de densidade muito alto, talvez apenas os pontos de suporte em contato direto com a bandeja não seja o suficiente para conseguir fixar essa peça durante o processo de fabricação. E aí, de forma convencional, o que a gente faz é criar mais suportes para trazer esse nível de sustentação. Agora, com Raft, a gente já consegue, né, ter uma base de criação muito mais ampla e que consegue trazer muito mais segurança no processo de fabricação. Além disso, eu também consigo definir ali a altura dessa função, né? Então, eu consigo fazer a configuração de quantas camadas eu quero, qual que seja a espessura que eu quero que essa base tenha, e isso faz com que eu tenha muito mais fixação na bandeja. Um outro exemplo é o Brim, que aí ele é aplicado também nesse mesmo caso para peças que têm uma densidade de massa muito pesada ou para peças que são extensas, mais finas, certo? E aí o Brim ele ajuda criando bordas entre o modelo. O Brim e o Raft eles são diferentes porque o Raft ele vai estar sempre associado a uma estrutura de suporte. O Brim ele vai estar sempre associado a um modelo que não tem estrutura de suporte, pelo menos na sua base, tá bom? Então eu trouxe essa mesma peça em dois posicionamentos diferentes, justamente para explicar isso, né? Que o Raft eu vou conseguir aplicar quando eu tiver a criação de suporte e o Brim apenas quando eu não tiver o suporte e eu manter essa peça colada na bandeja, beleza? E aí com a criação dessas bordas adicionais, eu consigo não só trazer mais aderência na bandeja, mas em casos de peças muito finas e que tem uma extensão longa, eu já consigo ter também mais estabilidade durante o processo de fabricação. E com isso, consigo também diminuir as chances de erro no processo. E aqui eu falei que a gente ia voltar a falar sobre a ferramenta de multiplicação de modelos, né? E na P3 a gente observa que o ganho dela é muito amplo, porque a gente não tem um volume de impressão tão alto, né? Pensando no X e no Y. A gente está falando de equipamento que trabalha no X de 192 milímetros e no Y tem uma extensão de 108 milímetros. Então, mesmo que eu encha a bandeja, talvez eu tenha ali um build de 5, 6 horas. Por quê? Nesse sistema, a gente não tem a multiplicação de peças multiplicando o tempo de fabricação. Porque a gente precisa lembrar que é um sistema DLP, né? Um sistema de projeção. Então, para o projetor, se eu for reproduzir uma única geometria ou se eu for reproduzir a bandeja inteira de geometria, é ao mesmo tempo. E aí, se eu tenho um X e um Y que não é tão amplo, eu acabo tendo ali builds de. Se a peça não tiver uma extensão tão alta no Z, eu acabo tendo builds de 5, 6 horas, 3 horas, 2 horas, 1 hora, dependendo do tamanho do modelo. E aí, se eu tiver uma peça, um build de 1 hora, por exemplo, e tiver no final do dia, eu vou conseguir colocar ali 5, 6, 7 peças na bandeja, né? Na primeira camada ali, em 1 hora eu vou ter a peça pronta e o resto da noite inteira a máquina não vai trabalhar. Ou se eu estiver pensando no final de semana e for uma impressão de 5, 6 horas, eu vou ter um trabalho ali durante as 5, 6 horas e depois do tempo a máquina não tem trabalho. E aí, com a utilização do multiplicador, a gente consegue empilhar as peças trazendo o melhor aproveitamento no eixo Z, né? Porque o eixo Z desse equipamento ele tem 370 milímetros de extensão. E aí, com isso, eu já consigo ter um nível de aproveitamento muito maior, porque eu consigo aproveitar de fato o maior sentido de extensão presente no volume de impressão, certo? E aí, da mesma forma que no FDM, a gente também tem um impacto no consumo de material de suporte. Porque eu vou empilhar as peças e o que vai conectar essas peças vai ser justamente a estrutura de suporte. E aí, com isso, acaba sendo gerado um consumo adicional, mas muitas vezes a gente sabe que o problema não é esse, né? A produtividade, em alguns casos de aplicação, principalmente para quem fabrica as peças de forma final, é o critério mais importante de ser atendido. E essa função é algo que consegue trazer um nível de produtividade muito maior quando comparado apenas com o aproveitamento no eixo X e no eixo Y. Beleza? E aqui, né, só para traduzir o que foi feito no vídeo, a gente fez a multiplicação das peças e depois que eu já tinha criado a torre de peças, eu só aumentei a quantidade de torres, né? Eu coloquei 2 torres, mas acredito que com uma boa organização aqui a gente conseguiria colocar até 5, 6 torres facilmente nesse build de impressão, beleza?
Uma outra função também que ganha muito poder, principalmente na tecnologia de resina e na tecnologia de SAF, é a função de modificação interna dos modelos, né? Essa função de modificação, ela ganha muita força nessas duas tecnologias que eu me referi, porque essas duas tecnologias, diferente do FDM, elas não possibilitam que seja configurado o nível de preenchimento de uma peça, né? Então eu não coloco lá, eu quero que a peça tenha 20%, 30% de preenchimento. Não. As peças, elas são 100% sólidas, né? Nesses tipos de tecnologias. Por quê? Porque se eu fizer uma peça ali com uma variação de preenchimento interno em um ambiente de resina, por exemplo, eu vou ter que criar um canal para escoar essa resina. Porque caso contrário, essa peça ela vai fechar e quando ela for fechada, ela vai estar ainda submersa na resina. Quando ela sair, a gente chacoalhar, você pode ter certeza que vai ter resina dentro da peça. Pensando na utilização da SAF, por exemplo, que é uma tecnologia que trabalha com material em pó, acontece exatamente a mesma coisa. A peça é fechada e o interior da peça tem pó ali. Então, além de não agregarem nada no processo, eu acabo perdendo também material, né? Sendo um consumo desnecessário. E no caso da P3 ainda, né, com os equipamentos de resina, no processo de cura, essa região, essa resina que está no interior no formato líquida, vai se solidificar e acabou que a minha peça vai ficar muitas vezes mais pesada do que devia. E aí, essa função ela serve justamente para isso. A primeira delas é a criação de casca, né? Então, você seleciona uma face, seleciona qual vai ser a espessura da parede que você deseja e faz a criação de uma casca no modelo. E caso a casca não seja necessária, né, caso eu queira manter ali uma variação de preenchimento, tem também a possibilidade de gerar um preenchimento no estilo colmeia no modelo, certo? E aí, para isso, a gente vai precisar deixar uma face aberta, justamente para conseguir fazer a retirada da resina e a retirada do material em pó que vai ficar nessa região. E a gente consegue configurar de uma forma bem simples também, né, como vai ser essa estrutura. Então, eu dei uma pausa aqui no vídeo justamente para mostrar que nesse primeiro momento eu tinha gerado uma estrutura que tinha um excesso de material aqui, e depois eu fiz uma estrutura com um dimensional maior e com paredes menores. E isso conseguiu trazer também uma estrutura mais otimizada, que impactou diretamente também no consumo do material, né? Onde a gente consegue não só trazer uma economia significativa de peso, de material e também de recurso, né? Até porque a gente sabe que todas as peças, pensando numa competitividade, elas têm uma análise de recurso que precisa ser levado em consideração. Para finalizar aqui as ferramentas, a gente tem também o nesting, né, como sendo uma ferramenta presente no ambiente de SAF, né? O que eu gosto de comentar sobre o nesting é que hoje o que a Stratasys consegue oferecer é o nesting mais assertivo do mercado em manufatura aditiva, né? Um nesting mais otimizado, onde ele consegue não só agrupar as peças de uma forma que elas consigam ser produzidas com tranquilidade, mas ele também busca otimizar o recurso que a gente tem disponível. No caso, o volume de impressão, né? Se vocês notarem aqui no vídeo, no início ele começou praticamente dispondo a peça em todos os ambientes possíveis e depois ele vai diminuindo a altura do build, né, do nesting, justamente para otimizar ainda mais e reduzir o tempo de fabricação, né, mantendo ali o máximo possível de aproveitamento das peças. Pós a criação do nesting, a gente pode dar o aceite aqui, e a partir do aceite ele já faz também a verificação desse nesting, né? Então, deu o aceite, ele já vai fazer a validação do nesting, está sendo feita a validação, e depois ele notifica aqui que o nesting está validado, pronto para ser impresso, certo? Então, uma função também muito interessante e que a maioria dos equipamentos que trabalham com esse estilo de processo, eles necessitam de um software auxiliar para criar esse nesting, né? Então, os equipamentos que trabalham com material em pó, com leito de pó, a maioria deles precisa de um software auxiliar, mas na grande maioria, o pessoal utiliza softwares que são específicos na criação de nesting e conseguem também trazer recursos de gestão de STL. E aí, agora todo esse workflow já ficou otimizado e unificado para a utilização apenas do GrabCAD, né? Então, caso você seja um usuário de SAF, você não vai ter mais a necessidade de ter uma licença de um software adicional para fazer a criação do Nest. O próprio GrabCAD já vai trazer o recurso necessário para a criação do projeto e o andamento no processo de impressão, beleza? E para finalizar, mas por último, mas não menos importante, a gente tem também uma nova função que foi incluída no GrabCAD Pro, que é o Fictories Mate. Fictories Mate ele é focado na criação de dispositivos, certo?
A gente sabe que a tecnologia de manufatura aditiva, uma das principais aplicações de atendimento é a criação de dispositivos de processo, dispositivos de verificação. Justamente porque, quando comparado com o processo convencional, a gente consegue trazer uma redução de peso significativa e uma redução de custo também, né? Porque eu estou utilizando menos material, consigo trabalhar com designs onde eu tenho um menor consumo de material e eu também consigo ter liberdade geométrica muito maior para criar geometrias que vão trazer ali para o processo uma redução de peso significativa e que facilita na hora do setup, facilita no processo de fabricação e também facilita até no processo de substituição, né? Se a gente criar essas estruturas de formas separadas. Eu trouxe aqui um estudo de caso até para demonstrar essa realidade, né? Que é um estudo de caso realizado com dispositivos. Nesse caso, eram dispositivos de verificação dimensional, né? Tenho certeza aí que na empresa de vocês deve ter um dispositivo desse, que anteriormente ele tinha um peso ali aproximado de 18 quilos, e quando ele foi fabricado através de manufatura aditiva, a gente conseguiu trazer uma redução significativa de 16 quilos, né? De 18, ele passou para apenas 2 quilos de peso final. E como que a gente cria esse tipo de dispositivo de uma forma intuitiva e de uma forma que funcione? Esse é o software auxiliar, né? Que agora está embutido junto no GrabCAD Pro, que é o Fixtures Mate, que eu tinha comentado, onde ele faz a leitura de uma peça e a partir da leitura de uma peça ele faz a criação desse dispositivo. Mas essa criação ela não é totalmente automática, né? A gente precisa incluir ali algumas informações para que o meu dispositivo ele seja criado exatamente da forma que é necessária, né? Então, ao longo da demonstração do vídeo, vocês vão ver diversos casos onde a primeira importante função a ser feita é a definição da base, né? Então eu defino se vai ser uma base metálica já existente, com furações, parecidas com as bases que existem nas mesas dimensionais, ou se vai ser uma base que vai ser criada também como peça, se vai ser uma base que vai ser circular, retangular, enfim, a gente define como vai ser essa base. Pós a definição da base, eu faço a criação dos pontos de apoio da peça, certo? Como está sendo demonstrado ali no vídeo. Eu não só gero a geometria que eu quero que seja criada, mas também eu regulo a altura dela, certo? Como foi demonstrado, ali foi colocado 4 pontos de contato, né, para a peça, o que acredito que seja o suficiente nesse caso, porque a gente consegue colocar onde realmente é necessário, né? Diferente do processo de usinado, que muitas vezes não ia ser realizado apenas 4 torres aqui para fabricar peça. Como eu vou considerar um tarugo de material e fazer eles separados vai ter um consumo maior de tempo, o principal target no processo subtrativo é o tempo, né? Quanto mais tempo eu tiver de fabricação, maior vai ser meu custo. Aqui na manufatura aditiva, não. É quanto maior o consumo de material, maior o meu custo. Então eu crio realmente estruturas só onde é necessário e com isso eu consigo ser muito mais assertivo no consumo do material. Aqui pulou o vídeo, mas vamos retomar aqui da onde tinha parado. Beleza. Então, sendo muito mais assertivo no consumo do material, eu consigo também gerar estruturas diferentes e configurar também como vai ser o preenchimento de cada uma dessas estruturas, né? Trazendo ali os recursos que. Ixi, Maria. Agora deu ruim, gente. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Interrompeu o compartilhamento, que o PowerPoint fez uma pegadinha aqui comigo. Voltar o compartilhamento. Tela 2. Deixa eu já selecionar especificamente o slide que a gente estava conversando. Volta. Aí foi. Tirar o sonzinho. Dar uma adiantada. Beleza, agora voltou. Bom, então, como a gente estava comentando, né? Tem a criação das estruturas, então eu crio apenas realmente onde é necessário, de acordo com o processo. Então, pensando, por exemplo, em uma peça que ela vai ser parafusada, eu crio ali as estruturas para sustentar onde o operador vai trazer o maior apoio para fazer a inserção de algum parafuso, a utilização de uma ferramenta auxiliar. A partir disso, eu faço também praticamente nesse processo, como ele já estava utilizando uma mesa existente, ele está definindo ali agora onde vai ser os pontos de fixação, né? Então, automaticamente ele pega essa estrutura também e faz as furações onde vão ser criados
os pontos de fixação, e depois disso ele faz praticamente uma operação booleana, né? Onde ele pega a estrutura da peça e remove essa estrutura, mantendo as estruturas que foram criadas. E aí, com isso, o nosso dispositivo está pronto para ser impresso e utilizado no processo, né? Ele vai demonstrar ali agora no vídeo a criação do dispositivo de uma forma muito mais simples e rápida, né? E de uma forma muito mais assertiva também, onde eu consigo acomodar o meu modelo sem a necessidade de criação de estruturas de forma manual, né? Com um modelamento puro ali. E também tem a possibilidade de você criar até sistemas de fixação auxiliares, né? Já considerar estruturas para sustentar esse sistema de fixações auxiliares. Depois de tudo isso feito, eu pego, faço a importação dessas peças e levo elas para o processo de impressão, onde elas conseguem ser fabricadas de uma forma muito mais fácil. Consigo também mudar a estrutura interna para trazer um consumo menor de material. Enfim, é um software praticamente um software dentro de outro software. Pelo nível de funcionalidade que hoje o FactoryMate apresenta, é algo que consegue trazer um retorno muito significativo, principalmente para quem trabalha com aplicações de dispositivos, certo? Possibilitando ali a criação dos dispositivos de uma forma muito mais intuitiva e fácil. Beleza, gente? E aqui, para concluir, o que a gente consegue tirar de conclusão com essas funcionalidades do GrabCAD Pro? Bom, praticamente a gente percebe que o processo com o GrabCAD agora ele está muito mais autônomo, né? Eu não preciso trabalhar com outras ferramentas para fazer antes operações que só eram possíveis através de outras ferramentas. Agora no próprio software eu já consigo fazer todo o processo necessário para a criação. Isso acaba trazendo também uma redução de tempo significativa, porque eu não preciso mais ficar intercambiando softwares, pensando também em quem já trabalhou fazendo corte de peça, que eu sei que é difícil, a gente criar ali estruturas de encaixe, definir gap, enfim. Tudo isso já ficou muito mais fácil agora com a utilização do GrabCAD Pro. Eu consigo reduzir drasticamente a utilização de softwares auxiliares, né? Então isso impacta significativa também em save monetário, porque eu não vou mais precisar pagar licença de softwares para fazer operações únicas. No GrabCAD Pro eu já consigo ter todas essas operações unificadas e com isso a gente também tem um workflow muito mais seguro de atuação. Por quê? Tanto o software como o equipamento são do mesmo fabricante, né? Então a gente tira a barreira que existe em alguns casos, onde eu trabalho com o software de um fabricante e um equipamento de outro. E aí, se eu tiver algum problema, a gente vai falar do equipamento com o representante do equipamento, ele fala que o problema está no software. Você vai falar com o representante do software sobre o software, ele fala que o problema está no equipamento. Com a Stratus isso não existe, né? O workflow é todo unificado, o software e os equipamentos eles conversam de uma forma muito clara e muito tranquila e bem intuitiva e o suporte ele fica muito mais direcionado assim dessa forma também, como sendo uma linha única para conseguir sempre atingir os melhores resultados possíveis. Beleza, gente? No próximo slide aqui eu deixo o meu QR Code, né, do meu contato. Caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram conhecer mais tanto sobre o GrabCAD Pro ou sobre alguma tecnologia que a gente tem no portfólio de forma específica, eu vou estar à disposição para conseguir auxiliar vocês, tá bom? Pode entrar em contato também através do nosso e-mail, um número, enfim, a forma que achar melhor. A gente vai estar à disposição, vai ser um prazer conseguir entender quais são as necessidades e como as nossas soluções conseguem transformar o seu processo de fabricação. Beleza? De antemão, eu queria agradecer também a participação de todos. Muito importante a presença de vocês aqui. E vou deixar aberto agora esses últimos minutos, né? Acho que a gente está meio em cima aí, mas conseguimos terminar no horário, para esclarecimento de dúvidas. Então, caso vocês tenham alguma dúvida aí, só mandar aqui no chat que eu vou estar à disposição para conseguir responder. Beleza, gente? Agradeço mais uma vez aí. E é isso. Ficar observando aqui no chat. Ah, um ponto importante também. Essa apresentação, depois ela vai ser disponibilizada para vocês, tá bom? Acredito que a gente não vai conseguir fazer o envio dela, porque o envio é eu transformando essa apresentação em um PDF, né? E como vocês viram, a maior parte dos slides, praticamente todos os slides têm vídeos. Então a gente vai estudar algum sistema, né? Deixar em algum Google Drive, algum endereço, para que vocês consigam ter acesso a essa apresentação por completo, caso seja necessário. Caso você tenha alguma aplicação e queira descobrir mais sobre o software, também pode entrar em contato com a gente, que a gente vai estar à disposição para demonstrar essas funcionalidades no seu projeto, né? O que é o mais importante. Aqui eu escolhi arquivos genéricos, arquivos da própria Stratus para fazer as operações, mas como seria essas funções no seu arquivo?
Quer descobrir? Entre em contato com a gente, que a gente vai estar à disposição aí para conseguir auxiliar da forma que for necessária. Beleza? Agradeço, Date. Eu tava olhando o chat errado. Ainda bem que você mandou aqui. Bom, gente, então acredito que seja isso. Não recebemos mais dúvidas aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar também diretamente no nosso contato. Pode entrar em contato também através do nosso site, dos nossos representantes comerciais. Mais uma vez eu agradeço aí, vamos despedindo aqui e desejo uma ótima tarde a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.